Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Fluminense surpreendeu e anunciou Marcelo de volta ao futebol brasileiro, de volta ao clube que o revelou. Onde será que ele vai jogar? Estou muito curioso. Vamos falar dessa contratação bombástica? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Cara, eu confesso pra vocês que eu fiquei chocado com a notícia, porque foi uma negociação muito sigilosa e meus cumprimentos à diretoria do Fluminense, porque talvez um ou outro canal tenha especulado, né? Mas, cara, se falou até dele no Al Nassr, onde tá o Cristiano Ronaldo, lá na Arábia Saudita, porque todo mundo viu a despedida dele lá do futebol grego e tudo mais, do Panathinaikos. Ah, não, agora ele vai ficar livre no mercado, será que tem mercado no futebol brasileiro, vai jogar no Botafogo, pode voltar para o Fluminense, mas não foi uma coisa assim meio que de real possibilidade. Do nada, como a gente gosta de dizer, de repente o Fluminense, pá, o craque voltou. Marcelo, gente. Marcelo talvez tenha sido, talvez não, com certeza é um dos jogadores mais habilidosos que eu presenciei como torcedor, como cronista esportivo, na minha vida futebolística. O Marcelo é um craque, gente, uma craque. Pode botar na prateleira de craque. A carreira dele fala por si, tudo que ele conquistou no Real Madrid, com Champions e Mundiais de clubes e também seleção brasileira. Acho até incrível que ele não tenha tido uma longevidade maior na seleção. O Marcelo é um jogador que é respeitadíssimo. Quando ele saiu do Real Madrid, meu Deus, os caras fizeram uma ode a ele por tudo que ele fez, conquistou. E olha que o Real tem na sua história Roberto Carlos, que é um dos maiores laterais de todos os tempos, da história do futebol. Do Brasil, então, nem se fala. E o Marcelo está nessa categoria, que o Roberto ainda é campeão, né? E o Marcelo... com a seleção brasileira, e o Marcelo não conseguiu ser um campeão mundial, mas é um cara que, pô, ganhou tudo no maior clube do mundo, né? E surgiu no Fluminense com muita qualidade, com muita habilidade, foi vendido para o Real Madrid, fez uma longeva carreira na Europa e está de volta agora aos 34 anos. Bom, eu tenho boas expectativas sobre esse Fluminense, primeiro por ser treinado pelo Fernando Diniz, e a gente ama odiar e odeia amar Fernando Diniz, né? A gente tem algumas restrições, mas ao mesmo tempo gosta de ver como ele desafia algumas coisas. Acho que ele evoluiu muito, até no sentido de equilíbrio de jogo, né? Ele era um cara muito mais, digamos assim, muito mais ousado, corajoso, arriscado, né? Nas suas equipes, desde o Audax e tal. No São Paulo, acho que ele evoluiu bastante nesse aspecto e deve ter amadurecido em outras questões também, porque no São Paulo... acho que ficou claro que ele perde um título brasileiro muito por conta do seu controle de ambiente, né? Onde ele perde naquele momento e acaba sendo superado pelo Flamengo e também pelo Inter, que acabou vice-campeão. Mas enfim, acho que o Diniz também está numa construção bacana e o Fluminense do ano passado ele empolgou também pelo jeito de jogar, pelas peças, né, com o volante André, com o Paulo Henrique Ganso ali no meio, com o John Arias como ponta, jogadores muito interessantes, né, que fizeram um ótimo campeonato brasileiro, uma ótima temporada. E o Diniz tem essa capacidade, né? Ele inventou, entre aspas, o Caio Paulista, por exemplo, o atacante de lateral esquerdo, que hoje está no São Paulo, por exemplo, fazendo essas funções. Foi uma ideia inicial do Diniz. Ele gosta desse tipo de coisa. Mas aí, só para botar uma vírgula, né, uma pequena ressalva, e eu nem sei o que vai acontecer, mas a gente precisa conjecturar, foi no São Paulo que o Daniel Alves, por exemplo, chega como principal lateral direito do mundo na época, tinha sido eleito o melhor jogador da Copa América um mês antes, vencida pelo Brasil, melhor jogador, não melhor lateral direito. E ele chega no São Paulo como lateral e de repente perde a camisa 10 e joga no meio campo. E nunca foi o jogador no meio que foi na lateral no mundo inteiro, no Barcelona, na Juventus, no PSG, só em grandes clubes. O Daniel não conseguiu. Então, essa ideia que a gente tem de que o lateral habilidoso ele tem que em algum momento ir para o meio, me dá um pouquinho de receio. Embora acho que o Marcelo tenha qualidade suficiente para desenvolver essa função no meio de campo. Isso vai ser trabalho para o Diniz. Provavelmente o Marcelo vai ser questionado sobre isso também.
Eu só tenho receio de perder um lateral maravilhoso como o Marcelo para que ele seja um meio-campista regular, como foi o Daniel Alves. Mas eu acho que o Marcelo é mais difícil, pela qualidade que ele tem. O Daniel, jogador multivencedor, multicampeão e tudo mais, mas qualidade técnica, o Marcelo é muito habilidoso, né? Inclusive para fazer essa função de ala ou de um lateral mais ofensivo. A verdade é que o Marcelo vai jogar, enfim, eu acho que ele vai jogar bem em qualquer função. Eu só tenho medo de que ele não consiga corresponder tanto assim numa função que não é exatamente a dele, né? A gente já viu, inclusive, por exemplo, eu lembro do Zé Roberto, que também virou meia em determinado momento da carreira, embora tenha começado na lateral. E ele termina a carreira, se vocês lembrarem, como lateral no Palmeiras, mesmo aos 41 anos. Então, assim, depende muito, obviamente, da questão física, depende do modelo tático do Diniz, depende do que ele vai querer para si, depende de como o Fluminense vai entender o Marcelo dentro da sua equipe. Agora, eu estou muito feliz e muito empolgado com esse Campeonato Brasileiro, com esses craques desfilando por aqui, né? Claro, além do Luizito Soares, né, que está jogando no meu Grêmio, mas o Inter está contratando aí para o segundo semestre o Ener Valencia também, que é um jogador de Copa do Mundo da seleção do Equador. O Corinthians tem o Renato Augusto, por exemplo, que é um craque de bola e para mim hoje o melhor jogador atuando aqui no futebol brasileiro. O Flamengo tem craques também do nível do Arrascaeta, do Everton Ribeiro, isso sem falar no Gabigol. A gente tem muito bons jogadores e agora o Fluminense vai ter o Marcelo, cara. O Marcelo... Cara, que temporada. Essa temporada promete. Olha, a competitividade vai ser muito grande. Vai ser muito grande. Porque a gente tem aqueles favoritos ou candidatos, né? Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, também que se reforçou muito bem, como sempre. Tem o Hulk aqui, né? Que ano passado sofreu com lesões e se esse ano ele estiver bem, segura o homem. E ele já começou o ano bem também, né? Então segura o homem. Além deles, desses três, dessa trinca aí de favoritos, você tem Corinthians muito forte, você tem São Paulo sempre competitivo, você tem o Grêmio voltando e muito forte também, você tem o Inter que terminou como vice-campeão brasileiro ano passado e que também está se reforçando mais um pouco, você tem o Atlético Paranaense que sempre chega, você tem o Fortaleza que vai disputar Libertadores, você tem o Vasco com o SAF, você tem o Botafogo... não acho que todos esses vão ser disputantes ou postulantes a títulos, tá? Só estou dizendo que a competitividade subiu, a régua subiu. Então preparem-se, porque vai ser uma temporada maravilhosa. E o Marcelo, hein? Craque. Para mim, craque. Não tem outra palavra que o defina. Aos 34 anos, se ele quiser, ainda joga um bolão. Felipe Luiz voltou nessa idade, um pouquinho menos, talvez 33, para o Flamengo e a gente viu o que deu. Então eu acho que esses jogadores, quando voltam da Europa, se eles estiverem comprometidos, só vai. Comenta aqui, quero ouvir vocês, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!